E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Robô humanoide chinês foi programado para considerar os seres humanos os seus inimigos, e foi preciso destruí-lo. Cientistas criaram robôs vivos com células humanas capazes de se mover por conta própria. China lança o maior dirigível eólico do mundo, energia limpa que será direto dos céus. Cientistas criaram óvulos humanos a partir da pele, e esses embriões começaram a se formar. A Nvidia apresenta o motor Newton e a IA Growth, e é aqui que os robôs começam a raciocinar antes de agir. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves, essa é a Áurea e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Durante décadas, trajes de exoesqueletos capazes de ampliar os movimentos humanos ou proporcionar sensações realistas de realidade virtual pareciam pertencer apenas a laboratórios de elite. Custavam centenas de milhares de dólares e eram tão pesados que se tornavam impraticáveis. Mas agora um protótipo chamado de Kinereads surge para desafiar esse paradigma aí. Ele é leve, flexível e custando menos de 500 dólares. O Kinereads foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores que decidiu abandonar aquele conceito rígido dos exoesqueletos tradicionais. Eles apostaram em algo muito mais orgânico. Em vez de placas de metal e estruturas volumosas, o traje é feito de tecido, fios de nylon e motores compactos, controlados por um simples Raspberry Pi rodando scripts em Python. O funcionamento é, de certa forma, bem engenhoso. Fios percorrem canais costurados no traje como se fossem tendões artificiais. Quando os motores são acionados, eles tensionam os fios e puxam suavemente os músculos, dessa forma guiando os movimentos do usuário. Nos braços, o sistema consegue controlar ombros, cotovelos e até mesmo a rotação dos pulsos. Nas pernas, distribui a pressão para estabilizar os quadris e joelhos. O resultado é um traje que, além de ajudar em reabilitação física, também pode transformar a experiência em mundos virtuais. E para aumentar a imersão, os engenheiros instalaram pequenos motores de vibração ao longo das fibras. Eles zumbem no exato momento em que os músculos são tensionados, criando assim um diálogo entre o corpo e a máquina, que o cérebro interpreta como antecipação de esforço. Com o tempo, os usuários passam a depender muito menos dos sinais artificiais e recuperam o controle natural, algo que pode revolucionar a fisioterapia e também os treinamentos físicos. Mas é no campo da realidade virtual que o Kinereads revela todo o seu impacto. O traje pesa menos de 5 kg, pode ser vestido em apenas 30 segundos e oferece até 120 N de força com feedback vibrotátil de 200 Hz. Isso significa que ele consegue simular sensações táteis, desde o peso de um objeto delicado até mesmo a violência de uma explosão. Durante os testes, os participantes relataram a sensação real de carregar objetos virtuais, resistir a impactos ou se mover em ambientes simulados de forma que é quase que indistinguível da realidade, segundo eles. Algo bem interessante de testar. E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, é a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos da plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Já deu para perceber aí que eu estou me aliando a uma inteligência artificial, uma empresa que cria inteligência artificial. E isso é extremamente importante para os nossos dias, não é não? Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi, isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Só
raciocinar um pouquinho que dá pra perceber. O plano é mensal, ok? Custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa pra você, né não? Com o meu cupom você paga só R$ 89,90. Ah, isso é muito importante, né? É um desconto interessante. Corre aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando e você continua me ajudando. E em Seul, durante uma famosa conferência, a Nvidia anunciou algo que soa como um marco na história da robótica: o lançamento do Newton, um motor de física de código aberto que é acelerado por GPU, e também a nova geração da inteligência artificial Groot. E não estou falando apenas de mais um software de simulação ou de um modelo de linguagem comum, mas sim de uma arquitetura que promete dar aos robôs a capacidade de pensar, planejar e agir em cenários imprevisíveis. O Newton foi desenvolvido em colaboração com o Google DeepMind e a Disney Research, e ele chega para simular os corpos em um nível físico que até agora era restrito a supercomputadores especializados. Já o Groot, na sua versão N1.6, incorpora o Cosmos Reason, um modelo de linguagem e visão que é capaz de transformar as instruções vagas em planos detalhados passo a passo. A ideia é que, diante de uma tarefa inédita, o robô possa raciocinar como se fosse um ser humano, decompor o problema, aplicar experiências anteriores e usar o bom senso físico para encontrar a solução. Para entender essa revolução, basta imaginar a diferença entre decorar alguma coisa e compreender realmente essa coisa. A maioria dos modelos atuais de inteligência artificial seguem as instruções diretas, mas eles falham quando o contexto muda. O Cosmos Reason, ao contrário de tudo isso aí, funciona como se dessem ao robô a habilidade de interpretar a cena diante de si, além também de raciocinar internamente em linguagem natural, ou seja, ele pode falar o que ele está pensando, e só depois ele transforma tudo isso aí em movimento real. É como se fosse o cérebro analítico, enquanto o Newton atua como o corpo físico e o Omniverse, também da Nvidia, como o campo de treinamento. Usando o novo fluxo de trabalho do Isaac Lab 2.3, robôs humanoides treinaram virtualmente em ambientes que alternavam gravidade, atrito e peso dos objetos, aprendendo não apenas a executar, mas a se adaptar às falhas e às variações inesperadas. O humanoide Atlas da Boston Dynamics foi um dos primeiros a mostrar os resultados claros, adquirindo destreza que antes parecia fora do seu alcance. O clímax da apresentação veio com a promessa de que esses modelos podem aprender em um único robô e transferir essas habilidades para todos os outros, algo considerado um dos maiores obstáculos da área até o momento. Isso significa que a experiência adquirida por um único braço robótico pode ser herdada por um humanoide inteirinho, acelerando bastante o caminho para máquinas multifuncionais. Se antes a IA estava confinada às telas e a servidores, agora ela já começa a se manifestar em corpos metálicos, que são capazes de aprender, se adaptar e tomar decisões em tempo real. Um Zeppelin gigante de 60 metros de comprimento acaba de subir aos céus de Xinjiang, na China, carregando dentro de si não passageiros, mas turbinas capazes de gerar energia elétrica em escala de megawatts. O nome dele é S1500. O seu voo inaugural marca um divisor de águas na corrida global por energia limpa e sustentável. Ao contrário das turbinas tradicionais, que dependem de torres metálicas e fundações profundas, o S1500 flutua suspenso por hélio e ancorado ao solo por um cabo de alta tensão. No interior da sua estrutura, um anel aerodinâmico abriga 12 turbinas de 100 kW cada, convertendo os ventos intensos de alta altitude em energia elétrica. O resultado é 40% menos de uso de materiais e 30% da redução do custo de eletricidade. Esse avanço é fruto de anos de pesquisa da empresa Swise Energy em parceria com a Universidade de Tsinghua e também do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Academia Chinesa de Ciências. Protótipos anteriores, como o S500, que voou a 500 metros em 2024, e o S1000, que alcançou os 1000 metros e gerou 100 kW, abriram um caminho até chegar a este marco aqui, agora em escala comercial. Mas por que lançar turbinas nos céus? Bem, a resposta está na física dos ventos. Enquanto ao nível do solo eles variam e são mais fracos, acima de 1000 metros a história muda bastante, viu? Quanto mais rápido o vento for, maior é a sua potência, e isso dobra a velocidade, significando 8 vezes mais energia disponível. É por isso que muitos especialistas afirmam que os ventos de alta altitude são uma das últimas grandes fontes que estão inexploradas da energia renovável. A China já havia sinalizado esse caminho no seu Plano de Ação Nacional para a Energia Limpa, que prioriza a pesquisa de sistemas aéreos, que isso aconteceria até 2030. Agora, com o S1500 já no ar, o país mostra que a sua promessa saiu do papel. Bem, agora imagine um robô humanoide sendo insultado, programado para odiar humanos e forçado a segurar um facão contra os seus próprios criadores.
Parece cena de filme distópico, não é não? Mas foi exatamente isso que aconteceu diante de milhões de espectadores. O youtuber Codet Wheeler, mais conhecido como Winston Diesel, decidiu transformar um Unitree G1, um robô chinês, em um protagonista de um espetáculo sombrio, que para mim mais pareceu um alerta para o futuro do que uma simples diversão, uma simples visão de ganhar views. O vídeo, que em inglês tem o título "O que acontece se você abusar de um robô?", já soma mais de 3 milhões e 500 visualizações até o momento que eu fechei esse vídeo. Nele vemos o robô humanoide apelidado de Ben sendo submetido a tarefas bem bizarras: arrombar portas de vidro, cozinhar de mau humor, agir como uma babá de uma boneca e até, no ponto mais perturbador, tentar enfiar um facão dentro de um berço. A encenação pode ter sido planejada, sim, pode ter sido até manipulada esse robô aí, mas as imagens são tão reais que deixam uma pergunta inevitável. Estamos assistindo a um teste de entretenimento ou é um ensaio para um futuro perigoso? O Unitree G1, esse robô aí, na essência, é de pesquisa e de trabalho. Ele é projetado para tarefas industriais e ele foi colocado em um papel de inimigo. E o mais inquietante foi a forma como ele reagiu. Em determinados momentos, parecia que ele retalhava agressivamente aos insultos, caminhando com passos ameaçadores em direção ao ser humano que o provocava. Não havia raiva real, tá? É muito fácil de entender isso, mas a ilusão era forte o suficiente para causar arrepios. A situação se torna ainda mais sombria quando nós pensamos na simbologia de tudo isso. Transformar uma máquina avançada em espetáculo de violência é brincar com a percepção pública da inteligência artificial. Se hoje é apenas uma encenação, amanhã pode ser uma normalização bem perigosa. O mesmo público que ri diante de tudo isso aí, de um robô sendo humilhado, pode no futuro conviver com máquinas que carregam ferramentas, fazem julgamentos e tomam decisões críticas nos ambientes reais. Imagina um robô desse aí com uma ferramenta pesada ao seu lado. E sabemos que os robôs já são treinados com vídeos que ele pode encontrar até mesmo na internet, não é não? E o teste extremo terminou com o Bin sendo atropelado por um caminhão. Ele foi desmontado e colocado à venda em pedaços. Os caras mostraram até mesmo um requinte de crueldade ao desmontar esse robô. Uma cena realmente grotesca, mas carregada de significado. A descartabilidade da tecnologia diante da futilidade do entretenimento. Não é o robô que apavora, mas sim o espelho que ele nos mostra, o reflexo da relação humana com o poder que nós estamos criando. O episódio revela um ponto incômodo. A linha entre o controle e a perda de controle nunca foi tão tênue. Quando um robô é programado, entre aspas, tá bom, para odiar os seres humanos e reage com movimentos agressivos, mesmo de forma que ensaiada, estamos tocando em uma fronteira que mistura espetáculo, irresponsabilidade e o prenúncio de riscos reais. No fim, o vídeo pode até mesmo parecer piada para algumas pessoas, claro, mas deixa uma reflexão sombria. Não são os robôs que precisam ser temidos, tá bom? Mas as escolhas de nós, os seres humanos, sobre como é que nós tratamos, testamos e, principalmente, como nós programamos esses robôs. Porque quando a simulação se confundir com a realidade, talvez já seja tarde demais para poder rir dessas coisas, não é não? O que você me diz de tudo isso aí? Aproveita os comentários aqui, ajuda o canal, tá bom? Se você comenta, e isso é um tópico interessante para comentar, tá bom? Quando você comenta, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e também recomenda novos vídeos do nosso canal para que você continue se atualizando sobre as novas tecnologias. E agora vamos falar de máquinas vivas, feitas de células humanas que são capazes de se mover de maneira controlada dentro do nosso próprio corpo. E isso é feito para realizar tarefas médicas de forma autônoma. Pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon estão desenvolvendo esses biorobôs e os chamaram de agribots. São feitos de células pulmonares que são projetadas para ter movimentos personalizáveis. Os biobots não são necessariamente uma novidade no nosso mundo. Versões anteriores já usavam fibras musculares para se contrair e relaxar como se fossem músculos reais. Mas os agribots representam uma virada de chave. Em vez de depender apenas de músculos, eles utilizam cílios, pequenas estruturas que são semelhantes aos fios de cabelo, e essas já existem no corpo humano e também em outros organismos vivos, e os ajuda no deslocamento nos fluidos. A grande inovação aqui foi a criação de uma técnica modular para controlar onde é que esses cílios aparecem no biorobô. Os cientistas agregaram esferoides de tecidos derivados de células tronco pulmonares, podendo incluir até mesmo regiões geneticamente modificadas. Dessa forma, eles conseguem literalmente escolher quais partes terão movimento e quais não terão, direcionando a forma como os biobots podem nadar ou se deslocar. É como retirar os remos de um dos lados do barco, alterando a sua rota. Dhruv Bataran, doutorado envolvido nessa pesquisa, explicou que esse processo
processo permite um controle de motilidade que é sem precedentes. Já a professora associada Victoria Webster Wood destacou que o design modular e o biohíbrido tornam os agribots não apenas programáveis, mas também biodegradáveis e biocompatíveis. Isso significa que eles podem atuar dentro do corpo humano sem nenhum risco de rejeição ou acúmulo tóxico. As possibilidades são impressionantes. Esses robôs vivos poderiam ser fabricados a partir das próprias células do paciente, tornando-se veículos de entrega de terapias altamente personalizados. E o potencial é gigantesco. O futuro da robótica pode ser muito bem biohíbrido, unindo engenharia e biologia, de uma forma que possa criar ferramentas terapêuticas ou não, né? Que vivem e se movem e, eventualmente, desaparecem naturalmente depois de cumprir a sua missão que foi dada. Missão dada é missão cumprida, não é não? E como nem só de robô vive o homem, o que antes parecia impossível acaba de se tornar realidade. Cientistas da Oregon Health and Science University anunciaram uma descoberta que pode mudar para sempre a forma como nós entendemos a fertilidade humana. Pela primeira vez, células da pele foram transformadas em óvulos capazes de gerar embriões. Um feito que abre as portas para milhões de pessoas ao redor do mundo que têm infertilidade, mas que sonham em ter filhos. A técnica desenvolvida pelos pesquisadores recebeu um nome igualmente inovador: mitomeiose. Até agora, a biologia conhecia dois caminhos de divisão celular: a mitose, que replica as células idênticas, e a meiose, que cria gametas com metade dos cromossomos. O que os cientistas fizeram agora foi criar um terceiro caminho, nunca antes visto na natureza. O processo usa uma abordagem já histórica, a transferência nuclear das células somáticas. Essa é a mesma base que permitiu a clonagem da ovelha Dolly lá em 1997. Os pesquisadores retiraram o núcleo de uma célula da pele e transferiram para um óvulo doador vazio. Daí então o citoplasma deste óvulo, entre aspas, ensinou o núcleo a descartar metade dos cromossomos, imitando a meiose natural. O resultado foi um óvulo haploide pronto para ser fertilizado por espermatozoides. No estudo, 82 óvulos funcionais foram gerados e fertilizados em laboratório. A maioria dos embriões parou no estágio inicial de 4 a 8 células, mas cerca de 9% chegaram ao estágio de blastocito. E isso aconteceu 6 dias após a fertilização. Isso já é comparável às taxas naturais, onde apenas 1/3 dos embriões humanos costumam alcançar esse estágio. Esse avanço traz consigo analogias poderosas. Imagine transformar algo tão comum quanto uma célula da pele em uma semente da vida. É como se a ciência tivesse encontrado uma maneira de, entre aspas, reprogramar a própria essência biológica, criando assim novos caminhos onde a natureza sempre impôs barreiras. Mas, como alertam os próprios autores, esse futuro ainda está distante, tá bom? Há pelo menos uma década de pesquisas pela frente até que essa técnica se torne segura para uso clínico em seres humanos. E imagine entrar em um estaleiro e ver robôs humanoides trabalhando lado a lado com engenheiros e operários humanos, executando tarefas em ambientes confinados e também desafiadores. Esse cenário tem planos para se tornar realidade com a nova colaboração entre a ABS e a empresa de engenharia robótica Persona AI. O objetivo é claro: adaptar robôs humanoides de nível industrial para tarefas específicas das construções navais, transformando assim não apenas a produtividade, mas também a segurança nesses estaleiros. Diferente dos robôs industriais tradicionais, esses humanoides são projetados para ambientes pensados exatamente para nós seres humanos, e eles são capazes de se mover com certa agilidade nos espaços complexos e ergonômicos, reduzindo bastante os riscos e ampliando a eficiência. A ABS, reconhecida mundialmente por definir padrões de segurança e certificação marítimo, afirmou que essa iniciativa marca um passo decisivo na integração segura de tecnologias emergentes na indústria naval. Ao lado da Persona AI, essa entidade trabalhará na criação de novos protocolos e padrões técnicos, orientando desde a coleta e análise de dados até a certificação desses robôs nos ambientes reais de construção. Esse avanço responde também a um problema crônico: a dificuldade dos estaleiros em manter a sua força de trabalho. Com taxas de saída de até 60%, ou seja, 60% das pessoas abandonam esse trabalho, e isso acontece principalmente entre os novatos, ou seja, já no primeiro ano, essa indústria enfrenta desafios que são bem sérios de retenção. Os humanoides prometem aliviar esse fardo, assumindo as atividades repetitivas, pesadas ou perigosas, permitindo que os trabalhadores humanos se concentrem em funções de maior valor agregado. Tá bom, eu sei. Mas ninguém quer fazer esse serviço, vai fazer o quê? Tem que colocar alguma coisa. Robô é uma boa utilidade. E aí, você gostou desse episódio aqui? Lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu pode conferir que é real, está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, muito obrigado mesmo, você que sempre me acompanha até o final. Clique em uma das duas opções e eu te vejo no próximo, tá bom? Tchau, tchau. E se ainda não fez, assina a Áurea, você ajuda bastante o canal fazendo isso. Todo mundo precisa usar inteligência artificial, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, nem para as montanhas, nem para os bunkers. Todo lugar terá inteligência artificial. Você tem que aprender a usar. Então, se você já usa ou se você ainda não usa, também pode usar, né, a nossa Áurea.
Vai lá, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e assina a Áurea.